Boa tarde, pessoal. É, Hoje, segundo dia, segundo encontro de lives da cooperativa. E hoje o tema é planejamento local na periferia com a Andrelissa Ruiz. Ela já deve estar entrando. Deixa eu colocar ela. E aí, Boa tarde, pessoal. oi, Andrelissa, tudo bem? Tudo? Vocês estão vendo bem? Eu estou cortando alguma coisa? Não, tá bem, tá ótimo. Não tá cortando, não. Deixa eu arrumar aqui o meu. Aí, agora tá bom. Vou começar apresentando a Andrelissa. A Andrelissa é comunicadora social formada pela Universidade Cruzeiro do Sul, com especialização em redes sociais e sustentabilidade pela Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo e mestranda em mudanças sociais e participação política pela Escola de Artes, Ciências e Humanidades, também da USP. Premiada em 2017 com o prêmio Vladimir Herzog de Novos Talentos do Jornalismo e desde sua formação sempre trabalha com comunicação comunitária e mobilização social. Desde 2010 trabalha na Fundação Tid Setúbal com a produção de veículos comunitários, como também articulações com moradores, organizações e poder político em prol do desenvolvimento de periferias urbanas e atualmente é coordenadora de prática local da Fundação Tid Setúbal. A gente pode iniciar você contextualizando qual a sua história no Jardim La Pena, como era o bairro anteriormente ao plano, e antes da gente iniciar sobre o plano em específico, também que o bairro já tem uma história comunitária muito forte antes da chegada do plano de bairro, então os equipamentos, se você puder comentar a luta da população local para inclusão de equipamentos no território. Eu queria já dar boa tarde aqui para Paula, Paloma, que já estão aqui assistindo a gente. Bom, como o Denis me apresentou, vocês viram que eu não sou arquiteta urbanista, mas estou aqui para falar de planejamento urbano. Mas porque a gente teve uma experiência no Jardim La Pena, né, com plano de bairro. E a gente percebeu que o planejamento urbano ele tem uma parte muito importante, né, que é a parte técnica dos arquitetos e urbanistas, mas ele também tem uma parte muito importante de quem vive o território, né, para que tudo que seja planejado realmente tenha funcionalidade e atenda os desejos daquele território. Né? Então, só para dar uma contextualizada, para vocês não falarem, nossa, mas uma comunicadora social vai falar de planejamento urbano, né? O que está acontecendo? Bom, eu estou indo desde 2010 trabalhando lá na Fundação Tid Setúbal e sempre ali no Jardim La Pena. E a Fundação Tid Setúbal chega no Jardim La Pena em 2006, né? Então a gente já está há bastante tempo lá. E quando a fundação chega lá, é isso, o bairro tinha poucas coisas ainda. Tinha a escola, tinha a Sociedade Amigos de Jardim La Pena e tinha o galpão, que é onde a Fundação Tid Setúbal atua hoje. Então, quer dizer, a gente tinha pouquíssimas organizações no bairro. E aí a gente começa então a organizar um fórum de moradores junto com os bairros da vizinhança e começamos a perceber algumas oportunidades que a cidade tinha para a gente conseguir deixar a La Pena mais visível e fazer com que essas oportunidades chegassem até o bairro. Então, a partir de um fórum de moradores, o Jardim La Pena conquistou 2 creches, uma UBS, a saída da estação de trem, que no projeto original a estação de trem não tinha uma saída para o bairro, só tinha para o centro de São Miguel. Então, a gente teve várias conquistas desse momento do Fórum de Moradores, né? Mas qual o problema que a gente identificou no Fórum de Moradores? Que o fórum ele era temático, né? Então, hoje o fórum vai discutir habitação, hoje vai discutir educação. E aí ele acabava também segmentando o seu público. E aí, quando a gente fala de melhorias para o bairro, né, de planejamento urbano, a gente precisa conseguir ver o bairro, né, de uma forma mais integral. E aí a gente percebeu, então, que
que a gente precisava encontrar uma outra forma de fazer essas melhorias, que pensasse mesmo num planejamento mais integrado, né, com olhar mais sistêmico do bairro, e que a gente conseguisse uma coesão da comunidade, assim, que a comunidade realmente percebesse que os problemas do bairro são problemas de todo mundo. Não é porque eu não tenho filho que eu não vou lutar para a melhoria da creche, por exemplo. E aí a gente encontrou o instrumento do plano de bairro, que é um instrumento que está lá no plano diretor da cidade de São Paulo. E aí esse instrumento foi o nosso guia, vamos dizer assim, para a gente reconstruir esse processo de mobilização. Então a gente começou a refazer o processo de mobilização em cima desse instrumento do plano de bairro e iniciamos um processo bem bacana, assim, de reunir as organizações locais, de reunir as lideranças do bairro e fazer com que isso virasse o que a gente chama de colegiado plano de bairro de uma pena, né? Então, um comitê gestor, que foi esse comitê que foi organizando passo a passo, né? De como que a gente ia construir as propostas do bairro, depois como que a gente ia fazer o processo de aprovação dessas propostas junto à prefeitura, como que a gente vai implantando essas propostas, né? Porque aí é tão interessante, né? Porque a gente também acaba muito falando, né, da falta mesmo do poder público nos Uhum. territórios. E aí a gente se apega muito pela falta. E às vezes a gente não olha a potência que esses territórios têm. E aí quando você começa a olhar as potências desses territórios, você consegue perceber que muitos desafios a gente consegue resolver com o que o território tem. E aí a gente consegue focar melhor a energia no que tem que cobrar do poder público. Né? Então a gente fez alguns mutirões para arrumar praça, para limpeza de rua, e a gente conseguiu dividir bem essa energia, que a gente até chamava de energia comunitária. Né? Então, o que dava para a gente fazer com a energia comunitária e onde que a gente ia focar os nossos esforços para fazer essa incidência no poder público, né? Então, acho que foi um pouco esse o caminho que a gente fez. Você quer perguntar alguma coisa desse? Quer que eu conte mais detalhes? Sim, sim, claro. O pessoal que não conhece o Jardim La Pena, ele fica, Ah, ele fica aqui na Zona Leste, em São Paulo, na região metropolitana, no extremo. Tem uma situação bem particular no território, porque ele meio que está entre barreiras, né? A linha do trem e a marginal Tietê. Então, ele tem algumas situações pontuais, como não tem uma linha de transporte público que circunda a região dos três bairros, porque o La Pena, na verdade, é um loteamento com três vilas, né? Vila Naí, Gabi e o Jardim La Pena, que inclusive queria que você comentasse também como é que foi mobilizar o pessoal, porque dentro do plano de bairro e da publicação que vocês lançaram ano passado, tem essa conversa, né, do pessoal enxergar o território e cada um pontuar que, aqui não é La Pena, aqui é Vila Naí, não, aqui é Vila Gabi, como é que foi juntar esse pessoal para se mobilizar e construir o plano. E outra questão em pontual é que o território do Jardim La Pena, ele também tem algumas questões pontuais em relação a ao desenvolvimento local e etc., porque ali naquele território era uma vila operária e tinham várias indústrias na região, como a nitroquímica, como algumas outras indústrias, e esse território foi construindo, assim como o distrito de São Miguel Paulista, né? E a, a população local ela tem muitos descendentes nordestinos, tem uma comunidade haitiana dentro do território hoje também que participa das atividades. Queria que você comentasse também dessa multidisciplinaridade de pessoas, de territórios e de outras nações que tem dentro do Jardim La Pena. E é isso, assim, comentar esses dois pontos do Jardim Vila Naí, Gabi La Pena e
essa questão recente de os haitianos chegarem dentro do território e pautar essas atividades por meio do Galpão ZL? Bom, uma coisa bem interessante para contar para vocês, mas quem mora perto da linha do trem deve saber porque é bem recorrente, assim. Até, vou fazer as contas aqui. Eu acho que até 2006 a gente entrava pelo Jardim La Pena por um buraco no muro da CPTM, da linha do trem. Então, assim, não tinha uma passarela para a gente passar, né? A gente passava por um buraco que os moradores tinham feito na linha do trem, correndo risco de ser atropelado pelo trem, enfim. E isso eu sei, por conta de outros bairros também, que ficam na linha do trem para a várzea, né, do Rio, que vários fizeram acesso assim. Então, isso já mostra um pouco esse isolamento, né? Um bairro que não tinha conexões. Ó, a Paloma, que mora lá no Jardim da Pena, está falando de atravessar a linha. E é isso, a gente tinha que atravessar a linha. Então, o bairro já era um pouco... O La Pena e tantos outros, né, que são da várzea, já tem esse histórico de terem sido excluídos, né, de não ter conexões. Isso vem mudando, claro, como o Jardim La Pena, por exemplo, agora é super fácil acessar. Você desce na estação de trem de São Miguel, você tem uma escada rolante para acessar o bairro, né, isso não tinha há muitos anos. Então, já tem essa questão do bairro ter sido um pouco invisibilizado, excluído, né? E eu gosto de contar essa historinha do buraco, porque quando a gente está falando de planejamento urbano, né, quando a gente está falando de melhorias para o bairro, a gente sabe que depende muito dessa articulação com o poder público. Então, se você não está sendo visto, se você não está sendo lembrado como parte da cidade, dificilmente vai vir recursos para você, dificilmente você vai ser visto, né? E aí, com o movimento do plano de bairro, o bacana foi que a gente conseguiu ser visto, né? Então, tem também uma importância não só da luta, da concretização das ações, mas também da organização comunitária, que mostra o quanto aquele bairro é vivo, o quanto aquele bairro é dinâmico e precisa de todas as outras necessidades que os outros bairros têm. Então, acho que isso foi muito forte também. Eu gosto até de falar uma frase de uma moradora que a gente tinha ido na subprefeitura, porque aí, quando a gente formou esse colegiado, a gente começou a fazer tudo junto. Né? Então, a gente ia em audiência, iam todos juntos, ia falar com o subprefeito, tudo juntos. E aí, uma moradora falou assim, nossa, que legal! Quando a gente anda em bando, eles não falam não pra gente. Então, essa potência mesmo do coletivo, né? Então, é isso. Uma coisa é uma pessoa indo lá falar sozinha dos problemas e uma coisa é essa representatividade do bairro todo. E aí você falou da questão de como que a gente fez as articulações, né? Então, quando a gente começou esse projeto do plano de bairro, o Galpão, o ZL, que é onde eu trabalho, ele fica bem no meio, assim, do bairro, né? E pra gente sempre chama lá de Jardim La Pena. E aí, a gente conversando com esse grupo do colegiado, pensando em fazer as oficinas participativas ali, e aí o grupo que trouxe, não, mas se é plano de bairro Jardim La Pena, porque vocês também estão fazendo para Vila Nair, a gente... Né, como assim? E aí o morador foi falando, não, ó, daqui até aqui é Vila Gabi, aqui é Jardim La Pena, aqui é Vila Nair. Então, quanto tem que considerar esses significados mesmo que o bairro traz, assim, historicamente, né? Então, assim, se você jogar no mapa, vai estar Jardim La Pena. Mas quando a gente quer dialogar e trazer algo que realmente faça mais sentido para aquele território, é importante essa escuta e entender que outras divisões podem acontecer, que não as divisões que estão lá na Secretaria de Urbanismo, por exemplo, né? Então, a gente percebeu que a gente precisava, então, ver o bairro com essas 3 vilas ou divisões, enfim. E a gente, então, tudo que a gente fazia, a gente repetia nos 3 lugares. Então, tem uma oficina participativa, tem uma na Vila Gabi, tem uma no Jardim La Pena, tem uma na Vila Nair. Então, tudo a gente ia se repetindo. E o colegiado também tinha pessoas de todos esses lugares. E aí, a gente também ia pensar nas intervenções, que eu falei para você de energia comunitária. A gente fez várias intervenções com os potenciais do bairro, que era uma forma isso de valorizar o que o bairro tem e também uma forma da gente ver as coisas acontecendo. Porque com o poder público,
Tem um tempo um pouco demorado, né? Vamos combinar, assim, a gente começou o plano de bairro em 2017. Um dos pedidos era o ecoponto. O ecoponto está sendo construído agora. A gente está em 2020. Então, tem um tempo longo do poder público que desanima a mobilização. Então, para desanimar essa mobilização, a gente começou a fazer outras ações que a gente chamou de ganhos rápidos, que eram ações mais simples, que a gente conseguia fazer com o que o bairro tinha. E eu acho que isso foi muito bom para a questão da mobilização, e aí a gente ia tentando priorizar também essas 3 divisões, fazer uma intervenção ali, outra aqui. Muito. Ih, acho que ela caiu. Andrelissa, ela tá recarregando um ponto enquanto ela volta. E Opa, aí, quando eles se aproximam da gente, a gente já tinha o projeto, a proposta pronta da que a gente queria. Por exemplo, a praça, que eles ajudaram a gente a informar, a gente já tinha um desenho pronto, feito com escuta de criança, do que a praça, do que eles vão trazer a Praça Fogo. Então, a gente consegue aproveitar melhor essa oportunidade. Diferente se a gente não tivesse nada. E aí, o hospital tem o seu tempo lá do padrão de voluntariado, ele acaba indo para o bairro, né? Que a gente ainda fosse discutir, né? Porque o processo participativo é longo. Né? Então não dá, eu sou uma defensora, né, da participação, e eu falo que a participação não pode ser usada para legitimar o que já está pensado. Né? Então, o processo de participação, para ele ser verdadeiro, ele é longo. Então não dá para você chegar com um projeto hoje, para o mês que vem, e tentar fazer uma participação às pressas. Ele é longo. Né? No plano de bairro, a gente demorou, acho que foram 6 meses na construção do documento de propostas. Isso era todas as articulações. Foi o ano de 2017 inteiro, assim, fazendo só o documento. E aí, a partir de 2018, a gente começou a organizar as ações de incidência para conseguir implementar, né, as ações que a gente tinha pensado. Faltou alguma coisa, né, que tinha me perguntado? não, não, Dos diferentes atores do bairro, né? agora, os diferentes atores do bairro agora. Então, uma coisa assim bem interessante, né, que a gente percebeu nesse processo de construção é que quanto mais atores diferentes envolvidos, é melhor. Então a gente percebeu que foi muito importante a gente ter os moradores, né, quem vive o lugar, que sabe exatamente o que precisa e o que não precisa. A gente tem apoio técnico, né, de universidades, de arquitetos, que conseguiam transformar os desejos em algo mais palpável, assim, vendável, vamos dizer assim, para a prefeitura, né? A articulação com o poder público também foi importante. Então, a gente ia costurando todos os atores iam somando ao processo, né? E uma coisa importante é isso, a gente envolver todo mundo que vai chegando, porque o La Pena, ele, a partir de 2013, ele começou a ter várias ocupações. E hoje ele é um bairro que ele tem uma parte bem grande, assim, de casas de madeiras, né, de barracos de madeiras, e que são casas que são muito rotativas, né, que é isso, acho que ninguém quer ficar morando a vida inteira no barraco de madeira, né, então a pessoa, conforme consegue, ela sai, e aí aquele barraco é ocupado por outra pessoa. E essa rotatividade faz com que a gente tenha sempre, então, moradores diferentes, né, então não é aquele morador que tem aquele sentimento pelo bairro, que está com medo do processo, aquele morador que está chegando, mas também é importante a gente envolver, né? Porque a gente está falando de coesão da comunidade, então a gente envolver todo mundo. E nesse meio termo chegou também muitos imigrantes. Então a gente também teve a preocupação por conta de uma das pessoas, né, que faziam parte do colegiado, de integrar também as visões, os desejos, né, dos imigrantes também no plano. Então, na verdade, assim, o plano de bairro, a gente tem um documento que segue exatamente todos os 9 artigos que o plano de bairro contempla, mas ele é mais que isso, né? Ele virou mesmo um movimento que organiza, que faz com que a gente tenha um núcleo ali de pessoas sempre pensando em estratégias e melhorias para o bairro. E aí isso extrapola o plano de bairro.
E tem outra questão, como vocês conseguiram manter a população local engajada dentro do plano de bairro? Como ele tem uma temporalidade muito grande de execução? Ih, acho que a Andrelissa caiu. Opa, voltou. Como vocês conseguiram manter engajada a população local? Porque, como você disse, o plano se iniciou em 2017 e as ações, como se fosse, vocês pontuaram algumas ações que ela tinha um prazo curto e mesmo assim é uma batalha para manter a população engajada, entendimento dos processos, entendimento dos prazos dos órgãos públicos e como vocês se reuniam em questão, semanal, era de 15 em 15 dias, quais eram os locais que vocês pautavam a organização e o andamento do projeto, do plano. E também tem outra questão que eu acho interessante, que vocês estruturaram um plano em 4 temas, né, dentro do escopo do plano de bairro, e dentro desse plano, com as 4 temáticas, tiveram 48 ações que foram pontuadas no plano, e vocês conseguiram dividir por temporalidade, esse aqui, como eu falei, vai ser executado logo, esse daqui há tantos anos, esse num prazo mais extenso, como foi a escolha do que vai ocorrer dentro do território? Foi votação comunitária, foi... Então, mais essas perguntas que eu queria pontuar agora. Então, as propostas, a gente tinha muitas propostas, né? E aí chegou o momento da gente priorizar para a gente conseguir colocar isso no documento, né? Na priorização, é até bem interessante, porque na priorização, nós, como Fundação de Setúbal, e na época a FGV estava em parceria com a gente, nossa, começou uma obra no meio da live. Vocês estão me ouvindo ainda? Bem, será? Então, assim, nós, então, da Fundação de Setúbal, na época a FGV, que estava ajudando nesse processo, a gente tinha pensado um formato de oficina para pactuar. E aí, o colegiado, né, de moradores falou assim, não, isso daí tá muito careta, não, tem que ser diferente, não, ninguém vai aguentar. E mudaram toda a estratégia. Então, é o que eu falei da gente perceber bem o que nosso público está querendo, né? Então, de repente, se a gente fizesse no formato que as organizações tinham pensado, não tinha atingido os moradores como atingiu. Então, os próprios moradores que trouxeram a ideia do que funcionava ou não. E aí a gente, então, fez uma priorização, dividimos em 4 meses desses 4 temas, né? Que era um tema de organização comunitária, que foi, que surpreendeu a gente, assim. Foi um tema que super surgiu, né, da organização comunitária. O outro foi de infraestrutura do bairro. Uhum. O outro foi de meio ambiente. E o outro foi de como a gente organizava o Jardim La Pena para ele se fortalecer, né, como bairro, que ele estava um pouco esquecido. E aí a gente fez os 4 meses e as priorizações eram feitas por adesivo de bolinha. Então era assim, o que é muito urgente, o que é urgente, mas dá para esperar um pouco, e o que dá para esperar mais. Era um pouco essa meta, assim. E aí depois a gente teve com a ajuda da FGV um estudo de custo e impacto. Então, além da prestação que a comunidade fez, a FGV fez para a gente uma matriz que falava, ó, isso daqui que vocês estão colocando como urgente vai custar muito, o impacto vai ser alto, mas vai demorar muito. Isso daqui não vai custar tanto, o impacto também é alto, pode ser mais rápido. Ou isso daqui não vai custar tanto, o impacto é baixo, mas é rápido. E é essa matriz que a gente discute no colegiado. Então, não tem bem uma ordem do que a gente vai seguir. A gente discute mesmo pensando em várias variáveis, assim, né? Uma delas é as oportunidades que estão postas pelo poder público.
Então, por exemplo, se o poder público uma época o poder público estava discutindo a questão de pôr Wi-Fi nas praças. Era um pedido dos jovens do bairro. Então, a gente tentou o Wi-Fi nas praças. Não era prioridade, mas era a oportunidade que a gente tinha no momento. Não conseguimos, tá, gente? Nem que dê sucesso. Então, tem essa questão da oportunidade política mesmo do momento. E tem também um pouco da dinâmica do território. Então, por exemplo, a questão do lixo. Né? Chegou uma hora que o muro da escola estava... As crianças não conseguiam ficar esperando para entrar na escola por conta da sujeira do muro. Então, isso virou uma prioridade. Né? Então, é isso. A gente tem uma prioridade que foi discutida nas oficinas. A gente tem esse estudo da FGV, mas a gente também tem muita essa sensibilidade de discutindo junto e decidindo onde que a gente vai colocar energia naquele momento. A gente também já se dividiu em comissões, porque às vezes mais de um tema é importante, mas não dá, a gente não tem energia para tudo. Então a gente também já se dividiu em comissões, para a gente ir cuidando um pouco de mais coisas ao mesmo tempo. Mas são várias estratégias, né? As reuniões, elas estavam acontecendo sempre no galpão. Gente, se eu precisar falar mais alto, vocês me escrevam, tá bom? Se tiver ruim de ouvir, eu precisar falar mais alto, ou me esconder no banheiro, não sei. Então, assim, as oficinas não, os encontros desse colegiado, ele sempre estava acontecendo no galpão. Aí o próprio colegiado, conforme ele vai sentindo que vai diminuindo as pessoas, ele também já traz essa preocupação de a gente pensar em estratégias de mobilização. E aí foi onde a gente começou a pensar algumas estratégias, e uma das saídas foi a gente fazer reuniões nas casas das pessoas. Né? Porque assim, a participação é voluntária, à noite, né? Com toda a dureza que a gente sabe, né? Que tem a vida nas periferias, né? De você trabalhar, geralmente trabalhar longe, você ainda chegar em casa e ter pique para ir para uma reunião. Né? Então a gente tentou facilitar fazendo nas casas dos vizinhos, né? Então a gente ia em algumas casas de algumas pessoas e fazia reunião assim. Então a gente já tentou isso também, mas a gente vai muito experimentando, gente. Realmente, assim, quando a gente fala de processos participativos, a gente tem que estar muito aberto a flexibilizar. Porque tem coisas que no momento funcionam, daqui a pouco não funciona mais, você tem que pensar outras estratégias. E é isso, assim, de estar atento, de escutar, de tentar perceber o que está acontecendo, de testar, né? Tem coisas que a gente tem que testar. E de confiar muito nas pessoas, né? Tem uma história que eu gosto muito, que eu sempre conto, que é da vala alternativa. Então, lá no Jardim La Pena, quando chovia, a rua da creche da UBS ficava alagada por vários dias. Então, as pessoas ficavam vários dias sem ir na UBS, vários dias sem ir para a creche. E aí, a subprefeitura mandava o caminhão sugador. Então, assim, o poder público estava fazendo a parte do que ele podia, né? De mandar o caminhão sugador, mas não dava conta. E aí, um morador que já tinha trabalhado com tubulação na Sabesp, o Raimundo, ele pegou uma folha de sulfite, uma reunião, e desenhou, né, o que poderia ser uma vala alternativa para escoar a água. E a gente levou esse desenho para o subprefeito. O subprefeito topou e fez essa vala. E aí, quando chove, a água ainda enche, mas ela escoa no mesmo dia. Então, pelo menos, não fica dias alagados. Então, é isso, assim, você confiar que quem mora lá, às vezes pode não ter o melhor conhecimento técnico, mas tem o melhor conhecimento vivencial do território, sabe? Então, assim, ele conseguiu achar um lugar que não tinha casas ainda, que dava para passar uma vala. Então, é isso, assim, as pessoas conseguem trazer soluções. Então, se a gente somar essas forças, a gente consegue resolver muitas coisas. E outro ponto como é que foi a finalização do plano de bairro, a formalização e a questão do poder público, se eles participaram durante o processo e também o pós-plano de bairro, o que foi gerado